Oi, eu sou o Dudes e hoje a gente vai ouvir juntos ao novo álbum da Slater. Não sei se vocês têm ela com tanto carinho quanto eu, mas eu sou fã já tem um tempinho. E não é querendo pagar de nossa, mas como eu sou fã antes de todo mundo, não. Mas é porque é uma pessoa que eu tô torcendo pelo sucesso, entendeu? Já tem muito tempo. Desde Erotic Electronic, Miss Belladonna, é, Out of Time. Vixe, tem tanta coisa que eu gosto dela. Inclusive, pra quem, né, eu vou ouvir o CD aqui. Eu não posso tocar o CD inteiro. Porque senão o YouTube barra o álbum. E aí eu não consigo nem passar o vídeo pra vocês. Aí não tem review. Aí não tem o que achar. Então, portanto, contudo, todavia, eu consigo fazer com cortes, né? Tocar um pouco. Então eu espero que vocês, na verdade, escutem o álbum por fora, na casa de vocês. Mas vai ter um gostinho das músicas, vai ter uns pedacinhos das músicas cortados. Vocês vão ver como é que vai ficar. Vocês vão assistir. Mas pra quem já ouviu o álbum e pra quem vai ouvir aqui depois, talvez tiver algum interesse, assistam a entrevista dela na Give It To Me Straight, da Mad Morphosis. Não sei se vocês acompanham Drag Race, mas a Mad Morphosis, de uma participante, ela tem um programa de entrevistas e tem uma entrevista com a Slater e é muito boa, porque dá pra conhecer um pouquinho, e é o que eu tô falando. Ela é muito, enquanto pessoa, ela é muito interessante e, ao mesmo tempo, o som é muito bom. Poxa. Então, assim, que bom que estamos ouvindo falar. Teve TV Globo tweetando sobre Slater esses dias. Pra mim, eu só quero ouvir, porque eu já ouvi algumas coisinhas desse álbum, porque já tinha saído, tinha um tempinho, ia sair meio que um EP, tinha saído algumas coisas, mas não ouvi tudo e não ouvi na ordem. Então, sem mais delongas, vamos ouvir Slater, Worst Girl in America. Primeira música do álbum, Dance, 3 pontinhos. Toca aí, ô YouTube. Vou dar um pause aqui porque, né, queria já dar uma comentadinha. Essa música, prestem atenção na produção. Eu tô falando, essa eu já ouvi. Mas vamos ouvir no contexto do álbum, né? A produção é muito boa. E agora eu aprendi um pouquinho a produzir músicas. Eu tenho um aplicativo agora, sabe? Mas pra brincadeira, eu nunca fiz nada profissionalmente, né? É só pra realmente, de vez em quando, paro aqui no computador e fico brincando um pouco de música. Aí, justamente, aí eu fico prestando atenção na produção dos outros hoje em dia, porque eu meio que entendo minimamente, não sei nada, mas minimamente eu sei como que faz o negocinho, como que, né? E essa música, o começo longo dela, ela vai mostrar a produção. E aí depois ela vai quebrar. Vamos ouvir. Ó. Aí tem um somzinho no... E aí tem o beat. E ó, presta atenção. I kinda hate you. It doesn't matter. Just let me dance. Não vou dizer que não seja minimamente aqueles pop vazio, sabe? Sem julgamento moral aqui. Todo mundo gosta do... Estamos num canal aqui onde a gente pode ser verdadeiro. Eu não tenho guilty pleasures, eu não tenho, sabe, coisas que eu tenho vergonha de ouvir, porque eu não tenho vergonha de ouvir as coisas que eu gosto. Então... tem o pop chiclete que é meio vazio, sabe? Que tipo, as letras é qualquer coisa. Adoro. Os dela parece superficialmente, mas não é. Presta atenção. Ela sempre tá contando um pouco da história dela, sabe? Dos feelings, dos sentimentos, de como ela percebe as coisas e da história dela, sabe? Da onde ela vem. A capa do álbum, né? Essa coisa white trash, inclusive, que eu vi meio temático de white trash pra, né, fazer uma graça de temas em homenagem a ela, porque justamente eu já tinha visto algumas coisinhas desse álbum. E muito fã, inclusive, que bom que acabou saindo o álbum, vamos ouvir.
Esse break dela. Escuta. Ó, é o que eu tô falando. Sempre eles devem ter orgulho da produção deles. Porque eles sempre dão tempo. Dá pra perceber muito esses espaços onde dá pra você ouvir a produção. Ó, aí você escuta a produção, aí começa. Aí começa, aí vai juntando, vai aumentando. Ô, gente, sério. Bom demais. Peguei, né? Antes de começar a próxima, que eu também já ouvi, porque acho que foi a primeira que tinha saído. Calma, eu abri isso aqui, não era pra ter aberto, perdão. Era só pra ter feito isso aqui. Tinha clipe. E eu esqueci de assistir com clipe. Por que eles não botaram no álbum, gente? Uai. Pior que aqui eu cliquei agora e tá. E só tava. Assistam o clipe aí da casa de vocês, beleza? Vale muito a pena. Infelizmente eu não vi que tava bagunçado. Então, infelizmente, sabe? Não teve muito o que fazer. Deixa eu comentar. Vou deixar aqui com. Vou deixar o clipe rolando sem áudio. KKK. Que aí fica tocando enquanto eu comento. Juro, umas produções muito boas. Do que eu ouvi até agora, do que eu conheço desse álbum até agora. E se você prestar atenção, assim, é um pop de boníssima qualidade. E o de sempre, né? Ela tem um costume de fazer música boa. E bem boa mesmo. Tem muita coisa dela que eu ouço assim. Miss Belladonna e Out of Time não sai da minha rotação nunca. Juro pra vocês. Inclusive, ó, é segredo. Mas vocês viram ela tomando cervejinha, eu peguei uma pra tomar junto enquanto eu assisto esse álbum. Assisto, ouço, né, no caso. Mas porque, pelo amor. Olha lá, é os lookinhos, tô falando. Ela com a camisetinha branca, shortinho, eu tô com shortinho jeans. Eu fiz o look inteiro pra gravar o vídeo, pra entrar no clima do álbum. Juro. Acreditem. Que eu não vou levantar aqui pra mostrar, porque aqui o ângulo é meio ruim. Vamos pra próxima música? Depois assistam o clipe com a música. Vale muito a pena. Vou voltar aqui próxima. Beat Up Chanel. Próxima música do álbum. Play. Vai. Essa tem clipe e essa a gente vai assistir com clipe, ó. Nossa, eu esqueci. Tinha tempo que eu não escutava essa. E essa. Já começa uma pedrada, né? Já começa assim. Pô, eu tinha esquecido. Enjoy. Ó. Na produção, se você prestar atenção, tipo, no fum que tem no fundo, Gente, como é que é o nome daquele filme? X? Festa X? Projeto X. Eu tive que caçar aqui. Projeto X é um filme que um adolescente é só fazer uma festa na casa dele, blá blá blá. A festa estoura, vai milhões de pessoas, termina a casa quebrada, etc. E parece que é baseado em fatos reais. Divertidíssimo filme dessas coisas de fritação. Coisa de adolescente, sabe? É meio antiguinho. Da minha época, eu acho que eu assisti no cinema, inclusive. Yes. Heads Will Roll. Tem essa vibe de festa, quebração, sabe? Piração, essas coisas meio adolescente, quando você é novinho, assim, 18, eu já passei dessa época, né? 18, 19, mas quebrei muito na minha época. E justamente essa vibe, sabe?
Ó, ó! Presta atenção! A primeira vez que eu ouvi esse Dame, 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 I don't pum, pum. Na minha cabeça me veio um pouco de influência de funk. Eu não sei, eu não tenho certeza. Primeira vez que eu ouvi, vou compartilhar minha opinião com vocês. Não sei se vocês ouviram a mesma coisa que eu. Ó! Essas cenas, as que estavam aqui, ó. Essas. Parece que ela não tinha dinheiro pra pagar os fogos de artifício, ela não ia ter que contratar. Ela apenas resolveu gravar o clipe no 4th of July, né? Que é aquele feriado americano que é de independência dos Estados Unidos, que sempre tem fogos. Aí ela apenas decidiu ir pra rua com um look e aproveitar os fogos que as outras pessoas iam fazer. A pessoa, sabe, que faz muito com pouco que tem. Gosto, gosto. Uma vibe muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. É, essa é um pouco mais nessa. Justamente. Continua não sendo 100% rasa. Se você prestar atenção. É de doidona, mas não é rasa, entendeu? Sabe? Você não tem muita coisa, você não tem muito dinheiro, mas você almeja ou que te disseram, sabe? Que você devia querer. E às vezes é melhor você comprar a Beat Up Chanel, sabe? A bolsa da Chanel usada, que você vai pagar mais barato, que talvez está estragada, mas pelo menos você está pagando, sabe? Tem essa coisa da ostentação que não existe, é uma realidade, né? Tipo, mas é esse espírito do dionisíaco, do entorpecer. Essa coisa da adolescência, quando a gente é jovem, sabe? 18, 19, 20 anos. Que a gente quer se encaixar nos padrões que o mundo impõe, mas ao mesmo tempo a gente, sabe, tem esse desejo de viver, de experimentar as coisas, mesmo que não seja muito produtivo às vezes, mas não é para ser produtivo, sabe? Minha interpretação é arte, eu tô interpretando. Me deixa. Próxima, próxima, Cannibalism. Essa também eu já ouvi, já tinha saído tem um tempinho. Essa é boa para um caramba. Essa vocês escutem depois na casa de vocês inteira. E essa eu gosto justamente porque as outras eram umas pedradas, né, uns pop, umas coisas bem remix, bem house, techno, música eletrônica, EDM, sabe? E essa vai pra um rockzinho meio alternativo, mas uma coisa ainda assim meio darks. Juro, essa é muito boa, muito boa. E ó, essa viradinha. Que delícia. Nossa, e nessa cena, com esse biquíni, com essas franjas de miçanga. Nossa, eu acho que é canutilho que pra fazer esse efeito, assim, que fica lisinho, assim, que fica essas franjas bonitas. Eu acho que é uns canutilhos de miçanga. Procura na internet se vocês ficarem interessados pra saber o que é. Mas pra quem sabe, sabe. Muito lindo. E essa cena e o jeito que ela dança, muito sensual. Ai, belíssima. Ó, ainda tem o finalzinho do clipe. Ah, não, é só os créditos. Lembrei, eu já assisti esse clipe. Um primor de canção. Nossa, essa é muito boa, essa é envolvente, sabe? Essa é diferente, ela não é tão de fritar, escutar no carro quebrando na academia. As outras são muito boas na academia, inclusive por isso que eu tô esperando.
pelas que eu ainda não ouvi do álbum, pra gastar elas muito na academia, mas essa tem um. Sabe, ela é mais derretida, sabe? Ela é outra vibe. E é muito boa, muito boa. A produção desse álbum, assim, ó, juro. Oh, vamos passar pra frente que agora é só os créditos. Próxima música. Old Technology. Essa eu também conheço. Mas eu acho que eu não vi o clipe dessa. Não vi mesmo, não, eu acho. Nossa, gente. Não vou dar um pause ali, mas ali ela tava. Eita! Pesado. Puxado. Ó o crack. Nossa, esse drop é maravilhoso, mas com esse clipe, tá? Que delícia! E voltando, né? Anterior tinha uma coisa um pouco mais rockzinho progressivo. Aí essa volta pros house, techno, EDM, etc. Mas, e com ainda a pegadinha meio rock, meio, essa coisa meio underground dos anos 2000, desses eletropop. Quem lembra do eletropop? Vocês lembram do eletropop? Gente, eu apaixonado porque foi a fase que eu tinha meus 18, 20 aninhos. E é justamente nesses 2010 que tinha muito esses eletropop, essas coisas assim, esses remix de AES que ficava famoso de Happiness também, do Kid Cudi, né, que também ficou muito famoso por causa do filme, mas tinha muito, eu fui DJ. Uma época eu tocava numa festinha. Inclusive na Universidade UNB. Beijo, UNB. Toquei em algumas festinhas lá na comunicação e tocava em boate, etc. E tinha. Mas tinha essa coisa meio underground, meio suja, meio roqueirinha, meio punkzinha, mas misturada com bastante DM. Ó, as referências desse álbum, eu já tinha ouvido essa música, mas ouvindo agora com, sabe, no álbum, na ordem do álbum, é chupado desses 2000 até 2010, 2012, 13. Que aí depois 15 mudou umas mudadas, né? Foi mais pro rap, etc. É, 2012, 2013, 2011. Muita coisa. Oh. Ó, inclusive eu fui ouvindo a música agora e pensando em referências e até I Can't Be Tamed, da Miley Cyrus. Se você cantar em cima dá pra dar uma fingida, que parece. Mas juro, esse povo tava fazendo. Reach Out, da Hilary Duff, também que tinha sample de Marilyn Manson, que né, não devia estar sendo nomeado, mas que tem sample justamente porque pegava muito desses rockzinho, mas misturava com música eletrônica e aí virava um, sabe? Claro que na época era um pouco diferente, porque né, hoje não é 16 anos atrás, sabe? Tem essa diferença. Então a produção, o que se faz hoje em dia não se fazia na época. Mas tem uma referência, sabe? Opa! Essa é muito boa. Essa, olha, é dessas justamente. E parece raso, mas tem, sabe, questões nessa música. Quem quiser pegar a letra, eu não queria ficar muito discutindo porque assuntos delicados, assuntos que talvez o YouTube não goste de falar sobre, né? A questão do uso de coisas mais
é uma tecnologia muito antiga, né? E é a rebeldia, ou a entorpecência, é o espírito dionisíaco da festa, sabe? Do torpor. É... Claro que não precisa ser levado, ninguém precisa usar nada para ver. Inclusive, quando eu era bem jovenzinho, hoje em dia eu gosto, né? Uma cervejinha, um vinhozinho, um negocinho. É... Mas eu era de 15, 16 anos e com umas revizinhas e tomando água. E fritar. Porque entorpecentes não necessariamente vem do uso de nada. Não sintam obrigados a usar. Não usem nada que vocês não queiram usar. Usem tudo que vocês usarem também com responsabilidade. Tudo responsabilidade, gente. E é para adultos, inclusive. Então, assim, papo de adulto. Mas. Porque realmente. É, são experiências. Mas vamos passar para frente. Porque. Vamos ver a próxima. Tá, é Crank. Crank eu também conheço e conheço o clipe. Outra pedrada. Vou passar meio rápido que. Né, toco inteiro. E esse coelho que tá aparecendo em tudo, né? E o que eu tô amando desses clipes que que ela soltou, com. É tudo relativamente bastante simples, né? Não é questão de fazer uma produção gigantesca com 500 milhões de coisas, com é uns cenários assim, a vida real, lugares da vida real, ela usando roupas bastante simples em geral, tirando um ou outro look, que parece ter sido mais caro aquele look de França, deve ter sido meio caro, não deve ser barato fazer aquele não. Mas o resto, sabe, muito clean, não é sobre, sabe, a ostentação de produções CGI, etc. Não. É sobre a vida real. É sobre a vida real. Ó, pega esse drop. Não. Ó, calma, xixi. Essa. Esse álbum, até então. Todas essas eu indico pra vocês ouvirem na casa de vocês. Inteirinha do começo ao fim. É muito boa. Muito, muito, muito boa. É quebração, essa é realmente a quebração da quebração. É fritação. É bem. Não é sonoramente próximo de Charlie XX. Mas vocês entenderam a referência? Sabe? Só que a Charlie é Londres. A Slater é de cidade pequena, até onde eu sei ela é de. Calma aí. Nossa, pois é, Kirkwood, Missouri. É cidade interior, sabe? É a menina com grandes sonhos que vai pra cidade grande, mas no, encontra umas festas no caminho. Pois, vamos de próxima, porque agora eu acho que acabaram todas as que eu conheço. Vamos começar agora só as que eu não ouvi ainda, beleza? Próxima música, Gas Station. Essa tá, até então tá bastante pop, eletropop, anos 2010, e ela tá com uma coisa meio darkzeira, né? Com um sonzinho mais pesado. Que delícia! Diga, moça. Nossa, ó. Ela, ó, que delícia que tá virando. Eu tava achando um pouco
pesadinha, mas ainda não tinha entendido o rumo dela. Ela chegou no rumo dela. Muito 2010, gente, juro. E essa coisa bem nightlife, darkzeira. Porque a música fala, né, de se divertir num posto de gasolina. Quem já foi no interior tomar uma cerveja, etc., sabe o contexto de um posto de gasolina. Eu não vou precisar explicar qual é o rolê de beber num posto de gasolina quando você é jovenzinho. O tipo de rolê que você é. Adorava, tive os meus. Eu sou de Brasília, mas meus tinha os prêmios em Uberlândia e Araguari. Fui muito pra posto de gasolina conversar, interagir. Oxi! E esses. Gente, isso é Crystal Castles. Gente, que delícia! Os 2000 e poucos. Gente, me veio total o inferninho que a gente frequentava em Brasília, Galeria. Beijo, Galeria. Eu acho que ainda existe, não sei, na verdade. Agora eu não moro mais em Brasília, né? Mas eu não sei se ainda existe, mas Galeria. Toquei muito nessa pista alternativa do Galeria em 2010, 11. Nossa, e eram umas quebradas dessas, assim, um rolê mais gótico, mais darks, sabe? Jovem, gente, jovem. Eu tive minhas fases. Eu não tá tendo legenda inteira, então talvez eu não esteja pegando 100% da letra, mas eu acho que eu entendi ela chorando de desespero no posto de gasolina. Gente, sério. Nenhuma experiência é individual, né? É. Eu não quero dar opinião, eu apenas gostaria de mandar um beijo depois dessa música para PG Martins, Léo Moreira, Ziara, Chacon, Vitão, Henri, Lucas Araque, Miss Barra Histérica, Carol Histérica, Marie. Gente, sério! Me veio essa minha época todinha de jovem, 18 aninhos, 19 aninhos, indo pros inferninhos desse tamanho, o buraco, um subsolo, dentro de um shopping. De um lado era um cinema pornô, do outro uma igreja universal, tinha uma escada que descia e dava antigamente uma sauna, mas tinha um espaço de festa, que era um salão, e do outro lado tinha um salão desse tamanho, que cabia 70 pessoas, 60 pessoas, muito exprimida dentro desse espaço pequeno. E era só isso daqui, gente, sério. Nanantum, Brunantum, Pertão, esqueci. Não podia esquecer. Wilson Nemov, que Deus o tenha. Nossa, juro, gente. Nossa, me deu vibes. Vamos pra próxima. Próxima música. Yes, God. Juro, essas Darkzera, pelo amor de Deus. Isso era o que quem assistiu, quem chegou aqui no canal pelo review de Mayhem da Lady Gaga, levanta a mão. Quem não viu, se tiver interesse e gostar desse álbum, vai lá assistir. Porque, na verdade, se você gosta do álbum, não vai assistir, não. Porque na época eu consegui superar um pouco esse álbum depois do Gaga Cabana. Mas, porque na época, quando saiu Disease e Abracadabra, eu achei que a sonoridade ia ser mais ou menos assim, umas coisas mais pesadas, mais darks, né? E ela foi pra uns rockzinhos, umas coisas mais divertidas no álbum. E de vez em quando umas baladinhas. Eu tava esperando isso. Essa sujeira, essa coisa meio gótica, meio vai pra balada e chega às 7 horas da manhã, um cheiro
de cerveja derrubada que fede e cigarro. Sabe? Inferninho. Inferninho. E era o que eu achava que ia sair do Mayhem. E a Slater, um ano depois. Que bênção, que bênção. Obrigado, Slater, obrigado. Late of the Pier. Acho que é o nome da banda. Uma música específica. O final da música, ela tem toda uma musiquinha normalzinha. No final ela vira apenas quebradeira. Com esse tipo de sonoridade. Meu Deus, Slater. Gente, ela ouvia as mesmas músicas que eu. Ela tem as mesmas referências que eu. Não é possível. Não é possível, não é possível. Gente, maluca, maluca. Vamos continuar ouvindo. É dubstep que fazia isso, que de repente tinha uma parada no meio e virava um ritmo mais quebrado, diferente? Juro, suco dos anos 2010. Suco. Pegou os anos 2010, essa parte darkzeira dos anos 2010, bateu no liquidificador. Que álbum, que álbum. Que maluca! Tá mais. Agora cada vez ficando mais essa sonoridade meio Late of the Pier dessa música. Eu queria lembrar o nome da música. Eu vou ter que procurar vários álbuns. Eu não vou dar conta. Não nesse momento, porque eu quero continuar ouvindo. Gente, maluca! Que amor, Nossa, que primor. Justice, também. Quem lembra de Justice? Do the DANC. Tinha umas coisas um pouco mais assim. Calma. Yes, God. Fritura da fritura, mas pelo amor de Deus, que música boa! Nossa! Não é pra todo mundo. Sei que não é pra todo mundo. Não vou fingir que é. Mas é pra mim. É pra mim. E é pra essa galera que eu falei. Se esse povo parar pra ouvir, mas eu não vou marcar todo mundo, sair mandando esse vídeo pra todo mundo. Nossa, gente, sério. Que benção, que benção. Próxima música. Unknown Lovers. Lovers. Ela voltou pra um rockzinho. Ela voltou pra um rockzinho alternas. Mesma época, mas é outra vibe. Ai, que vai entregar versatilidade. Não vai ser só pedrada, mas vai ser pedrada de vários tipos. Até essa paradinha, gente, que a música para, aí ela começa a falar. E com esse sonzinho no fundo. Marina and the Diamonds, na época era Marina and the Diamonds, não é só era Marina, que nem hoje em dia. Não vou lembrar a música. Tem uma que fazia exatamente isso e dava essa vibe, assim, dessa coisa meio roqueirinha, meio eletropop. Gente, que referências boas pra fazer música. Ela é bastante nostálgica, ela ainda tem todo esse sentimento de 2010 que pra mim tá pegando muito forte. Mas é muito novo, ela tá fazendo justamente, não dá essa impressão de coisa, sabe, regravada, de só reciclando coisa antiga. É um ponto de vista muito dela e é uma Slater mais romântica, né? A gente vê uma Slater doidona, uma Slater frita, uma Slater canibal, agora uma Slater mais romântica. Olha, realmente, versatilidade.
característica desse álbum. É, não é das minhas 100% preferidas, assim, tipo... tenho certeza que se eu pego pra ouvir, eu vou achar bom. Próxima música, Old Flings. Não queria ser esse tipo de pessoa, mas... Coitada, a orelha dela não tá ficando pra cima. Aí ela tá assim, e aí ela tá incomodada. Aí metade do clipe ela tá fingindo que não tá nada acontecendo e a outra ela tá tentando botar essa orelha pra cima pra ver se fica. Mas não tá ficando. Aí eu tô quase que distraído. Quase que não prestei atenção na música. Eu tô prestando, mas ela tá um pouco mais embaixo ainda, tá um pouco mais vibes. Ainda não subiu, eu acho que deve subir. Mas justamente eu tô preocupado que ela tá com essa orelhinha que não fica. Ó. Aqui ela tá querendo chegar em algum lugar. Talvez ela não chegue onde eu tava achando que. Porque todas estão virando né, umas quebradeiras. E essa talvez fique um pouco um climinha. Mas tem essa coisa meio Crystal Castle, sabe? Uma coisa um pouco mais. Às vezes, realmente, a hora que você tá ali no bar, pegando uma cervejinha, sabe? Na festa. Pensando que é um álbum, né? Nessas. Tá me dando muita essa nostalgia de festa. Tá. Vou dizer que eu achei ruim. As outras chegam em lugares mais específicos. Essa, pra mim, é mais final de noite, sabe? É um pouquinho mais quietinho. As outras estavam. Ou elas estavam realmente bem sensuais e envolventes, ou elas estavam quebradeira fritação. Essa eu achei um pouco mais no meio. Não é ruim por isso. Mas é outra vibes que é bom, mas pra mim não me pega desse jeito, não me desperta paixões, não desperta nostalgia me desperta, porque tem essa coisa bem Crystal Castle foi uma referência, né? Aparentemente pra essa moça na hora de gravar esse álbum. Essa coisinha, esse tempo meio mais devagar, não é um tá, é um tum, cutica, sabe? Que você fica mais curtindo, você tá mais dançando, dando uma conversadinha, um pouco mais fim de noite, talvez, sabe? É, vamos pra próxima? Próxima música, I'm Actually Kinda Famous. You think I see you? You think I care about you? Não. Que delícia, Slater. Vai com calma, Slater. Oh, you know the DJ? Oh, she knows the DJ. No, you A história, ela tá falando coisas, né? É tipo, aparentemente é uma pessoa lidando com aquelas pessoas que chegam na festa e fala, não, mas eu conheço. Eu conheço o DJ, eu conheço o pessoal da produção. Sabe como é? Eu conheço todo mundo. E aparentemente ela tá zoando essa pessoa. know the owner, right? Oh, you know my boyfriend. You're kind of famous. Actually, kind of. Essa chega nesses lugares que eu falei. Nessa coisa mais pesada, mais festa mesmo, mais realmente dançar. Essa, ó. Famous. Yeah, I'm actually kind of famous. Yes, that's right. Essa é bem boa, né? De conteúdo eu achei zoando pessoas que fazem esse tipo de coisa que. Nossa, olha como eu sou meio famosa. Mas. Enquanto música. Nossa, ó, na academia. Ó, essas eu vou gastar bastante. Nossa, muito boa.
Muito bom, uns bassline muito bom, umas batidas muito boas. Nossa, uma produção muito boa. Que álbum, juro, juro, juro. Esse é o meu Mayhem. Vamos, próxima música? Saint Loser. Próxima música. I think about you, 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 I think about you. Eu ainda não entendi o ponto da letra, né? Tô achando um pouco confuso. Essa tá um pouco mais pesada. Essa não é 360 da Charli XX. Essa é 365. Sabe? Essa ela tinha um beat muito bom. Uma música, uma melodia, etc. Os beats, os basslines, etc. Ela tinha umas gritarias no fundo que eu achei de um tudo, mas faltou. Ela não deu conta de fazer uma letra. Todo respeito, amo, apaixonado, ó. Beijo, Slater, não me entenda mal. Mas ela, né, porque fica I think about you, you think about me, I think about me, you think about you, you think about me. Sabe? É complicado. Achei complicado. Não vou dizer que eu achei ruim, mas eu achei a letra meio conceitual. Brinks. Vamos de próxima? What is like to be liked? I'm persistent and I look stunning every night. It's showing my days long. No Balenciaga off that bad. Essa eu tô achando daquelas que é um pouco mais meio tempo, mais mid tempo, sabe? Um pouco mais de boinha. Um pouco mais de boinha. I don't pay for. Fuck all the parties. I'm still nobody. Essa eu tô entendendo melhor a letra. Essa é realmente essa coisa de, tipo... Né? Você questiona seus privilégios. Ela fala que de ir pra festas, em vários lugares que ela tem a oportunidade de viver a vida e não sei o quê. Mas que não é exatamente o que conta, né? Acho que por isso até que é um pouco mais medizinha, um pouco mais introspectiva. Aquela outra que era mais medizinha, eu não tinha achado tão interessante. Essa eu já tava achando mais interessante. E aí eu fui pegando a letra, assim, prestando atenção. E tem uma coisa mais de uma introspecção, assim, aquele pós-festa. Que você saiu, às vezes fritou e não sei o que, e você chega em casa e fala... Sentimentos de jovem, gente. Não tô falando que a festa te faz sentir vazio. Na verdade, tem uma coisa mais de estímulo. Você vai pra um lugar que te estimula demais. E aí você volta pra casa e não tem estímulo. Principalmente de manhã, quando é a hora você vai dormir. E aí você fica nessa quebra do estímulo. Você tava muito estimulado, você dá uma ressaca. E às vezes, justamente, a gente fica um pouco se sentindo meio sozinho, meio, sabe? Por causa da diferença, né? Do contraste. Mas... E aí, às vezes, a gente fica... Eu, né? Ficava introspectiva. Às vezes, chega em casa e é hora de... Às vezes, você refletir sobre a noite. Sobre os sentimentos que você passou. Sabe? Daí tá parecendo um pouco mais essa... Sabe? Aquele dia que talvez você tava... Você fritou, mas você não tava lá, sabe? E aí você chega em casa, tipo, você tava com um monte de expectativa pra festa e pra curtir, não sei o quê. E você volta pra casa e fica... Talvez não tenha sido tudo isso, talvez tenha um pouco de energia gasta. Talvez eu até me senti meio mal em alguns lugares, em alguns momentos. Sabe? Novamente, não é porque a festa faz a gente se sentir mal em vários lugares, inclusive no trabalho, no banco, sabe? Às vezes na padaria. Às vezes a gente, né? Mas é porque eu acho que tem esse mais contraste de estímulo mesmo. De, tipo, muita gente, a música alta e o negócio, e quando você volta pra casa e fica mais quietinho, assim, na hora de dormir, que você bota a cabeça no travesseiro e dá uma pensadinha, sabe? Às vezes você vai pensar, nossa, que festa maravilhosa, como foi divertido, como eu dancei. E às vezes você fica meio estranho, né? Mas é sobre essa introspecção. Pra mim.
Essa eu já achei. Ela é mais midzinha, meio de tempo, mais quietinha. Ela não é um batidão, mas essa é mais interessante. Essa é pela introspecção, assim, pelo feeling sabe? Como a música é um pouco mais mid, tem essa coisa fim de festa, essa coisa, sabe? Vibes. Minha interpretação é arte, minha opinião. Se você quiser ter a sua opinião, você fica à vontade. Próxima música. Prayer. Não apareceu o nome ali, agora apareceu. Próxima música. Prayer. That one awakens to eternal life. Amen. Não era exatamente uma música, é uma... Como é que chama? Intro. É uma transição. É só um... Esqueci como é que chama isso. Esses pedacinhos de... Que não é uma música, é só uma intervenção no álbum. Achei pesado, né? É uma prayer, mas né? Será se eu vou ser amada, entendida? E será se quando eu morrer eu vou pro céu? Eu dei edição aqui, mas né? É porque agora eu acabei de pegar aqui e aí por um acaso eu notei que eu entendi tudo errado, né? Fala mais sobre esse sentimento adolescente de, né? De sempre estar esperando que os... Pensando em si mesmo. O adolescente, o jovem, ele é bastante egoísta muitas vezes, né? Então, assim, tem essa coisa de sempre estar pensando em si mesmo e, na verdade, ela fala sobre a outra parte, né? Quando que eu vou pensar nos outros, quando que eu vou fazer pelos outros, sabe? Tipo, quando que eu vou sentir que eu tô fazendo bem pelos outros. Acho que tem mais a ver com essa coisa do jovem, desse egoísmo, narcisismo. Que é normal, que, né? Quer viver a vida, experimentar as coisas, não conhece muito o mundo, sabe? Tem uma diferença, né, de quando a gente é mais novo, etc. Acho que a gente pensa mais na gente porque a gente tá tentando descobrir quem é a gente. E justamente, tem várias experiências, etc. Mas chega num ponto que você, tipo... Tá na hora de parar de pensar só em mim mesmo, sabe? Volta pro vídeo. Questões, né? Questões. Próxima música agora. Vai acabar essa. E é próxima. Brittany Murphy. A atriz que morreu. É o nome da música. Eu acho que essa é a última do álbum. Calma aí, deixa eu dar uma checadinha. É a última do álbum. E não é clipe, é só Visualizer. Mas a gente vai ver, vai ouvir. Play. Remember me beautiful, the light crashed down. Essa encontra subtexto também, né? E é justamente depois da Prayer anterior, né? Que tem essa coisa da morte. E ela fala da Brittany Murphy justamente falando, tipo... Né? Até então ela tá meio que... Nossa, mas é meio falso, né? Que a gente lembra das pessoas quando elas estão bem, nas fases boas da vida. E, né? Às vezes não tem essa parte boa. Às vezes a pessoa não tá bem, assim. Ela só é lembrada porque ela tem esse... Para as outras pessoas tem esse personagem. Da pessoa, ela fala de olhos grandes, sabe? E meio sorridente. Então, assim, tem essa coisa desse estereótipo da funny girl, fun girl, da que se diverte, e ela é divertida, e ela é legal. Que é o que a gente entende da Slater, né? Pelas músicas, pelo contexto. Ela tem muita coisa que é essa coisa mais pegada pra uma festa, pra uma, sabe? Mais eletro, mais house. Então, assim, e talvez ela esteja questionando, tipo, talvez o personagem que as pessoas estejam vendo não condiga com a realidade, porque justamente o personagem é uma parte, né? Das pessoas. A Brittany Murphy, ela enquanto artista, né? As pessoas expõem uma parte dela, não tudo, porque nunca ninguém vai ser capaz de ser visto por inteiro. Mas justamente aí é questionando, tipo, mas e aí? Né? E como é ser vista só pela metade? Ou menos? Please forgive me for all my actions. I did my best. When you lay E ela continua aqui, né? Tipo, fala pra minha mãe que eu tô num lugar melhor, que eu fiz o melhor que eu podia. Tipo, nossa, né? Meio pesado. Mas né? É essa coisa os bons modos, sabe? Não é falsidade, porque são os costumes sociais, né? Como a gente consegue transmitir mensagens de formas mais fáceis, mas que também é uma cena, né? Não é uma cena que faz mal, mas não deixa de ser uma cena. Então, puxado, Slater. Mas, sabe?
Talvez... Vamos conversar, amiga. Vamos trocar uma ideia. A vida não é isso daí, não. Que isso, você tá nova. Vixe, gente. É isso, escutamos todas as músicas do álbum. Um álbum muito bom. Tem altos e baixos, tem coisas que prestam muito, tem coisas que pra mim prestam menos. Não dá pra gente gostar tudo, né? Mas assim, pra mim... vamos lá. Dance eu adoro, Beat Up Chanel eu gosto, Canibalismo eu adoro, Old Technology eu gosto, Crank eu amo. Gas Station é boazinha, Yes God é muito boa, Unknown Lovers, Old Flings não gostei, Actually Kind of Films gostei, St. Loser não, What It's Like to Be Like gostei. É isso. E a Britney Murphy gostei, mas eu acho ela meio pesada, até meio puxado, assim, de ficar ouvindo no dia a dia. Achei ela... Não sei, tem uns temas meio sombrios. Mas é muita música pra ter gostado muito num álbum de 14 músicas, né? 13 se não contar a intro lá, a que é intervenção. Pra mim tá ótimo. O aproveitamento desse álbum pra mim tá perfeito. Pouca gente, inclusive, faz álbum que eu gosto de tanta música assim. Muita pedrada, mas é engraçado. É o que eu falei desde o começo, né? É muita coisa, festa, festar e consumo de coisas. Mas ao mesmo tempo tem uma introspecção. Tem um assim. Eu curti, mas não, a vida não é sobre isso. E isso não completa a gente. É uma parte importante da vida, de se divertir, etc. Aproveitar e poder extravasar as coisas, né? Uma parte de catarse da gente enquanto ser humano. Ter essas danças, né? Dança, inclusive, eu falo até os povos primitivos, muito lá atrás tinham essas coisas de dançar, né? Sempre teve, toda cultura tem algum tipo de dança própria e etc. Porque tem essa coisa do corpo, sabe? De extravasar a energia do corpo. Então, assim, o problema não é a festa, o problema não é a diversão, o problema é, às vezes, o simbólico. São essas diferentes de estados de estímulo e de falta de estímulo que às vezes fazem a gente questionar coisas que são importantes serem questionadas, que são sentimentos válidos. Mas às vezes são sentimentos mais sombrios mesmo. É a vida, gente. Introspecção é importante, né? Pensar sobre o que a gente pensa, pensar sobre o que a gente é e faz, etc. Importante, né? Não é todo mundo que faz. Slater, muito obrigado. Muito obrigado. De verdade. É isso, gente. Acho que eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Beijo.